trabalho num exagero do gosto, assim, sabe? Então, uma coisa que seria bonita, ela vai ficando bonita até quase ficar feia. Tecidos. Plásticos. Argolas e rebites. Sobreposições que viram gotas. Barrigas. Camadas e entrelaçamentos em que o corte e a costura alinhavam novas formas e cores. Assim, essa peça ficando pronta, depois eu posso pintar ela. A paulistana Leda Catunda usa a costura como uma ferramenta indispensável ao seu trabalho. Minha avó costurava e eu passava umas férias em Campinas com ela e ficava assim junto da máquina e tal, então essa coisa estava muito implícita no meu raciocínio, assim. Formada em artes plásticas, a artista marcou época. Em 1983, promoveu a exposição Pintura como Meio. E em 84, junto com artistas como Nuno Ramos e Leonilson, participou no Rio de Janeiro da polêmica exposição Como Vai Você, Geração 80. O objetivo era uma nova linguagem por meio de uma pintura mais ágil e gestual, parecida com os grafites, histórias em quadrinhos e das manchetes de televisão. A gente estava pensando numa pintura que funcionasse como o veículo para um pensamento mais conceitualizado, mais crítico, mais organizado, do que a simples pintura expressionista. A repercussão foi tanta que Leda acabou se transformando em uma espécie de musa das artes plásticas. Suas opiniões sobre tudo viravam notícia. Os repórteres de todos os cadernos, até do caderno Cães e Gatos, ligavam aqui para casa. Ah, o que você acha disso? Como é que você toma banho? Com água morna ou água fria? Era uma coisa assim. Em 1989, cansada do rótulo Geração 80, criou com outros 3 artistas uma nova exposição chamada Arte Híbrida. A Geração 80 se tornou um rótulo muito amplo e que não queria dizer muito nada, só que você tinha nascido provavelmente em 60, 50 e 60, estava trabalhando nos anos 80. Eu falei, bom, se está todo mundo colocando um rótulo, então vamos colocar o nosso próprio. O que a gente acha que a gente é? Ideia natural assim da formação de um artista brasileiro que recebe uma informação muito grande das revistas internacionais ou mesmo das mostras, o que vem nas bienais, assim, então uma informação externa e que ao mesmo tempo já tem uma coisa da cultura brasileira, da arte brasileira bastante presente. Então o hibridismo estaria num fruto que vem dessas duas correntes. A artista usa tinta acrílica nos tecidos para misturar as cores no lugar da paleta, o baldinho de pintor de parede.
Porque o veludo agora ele ainda chupa muito a tinta e daí então depois que ele seca, às vezes eu ainda tenho que mexer alguma coisa. Essa cor que tá agora, ela vai ficar modificada assim. Eu, na verdade, não me interesso muito pelo bem acabado. Afinal, o mundo já é todo bem... É uma tentativa de bom acabamento e não deu nada certo, né? E não está dando certo. Uma receita para me deixar louca é seminar uma tela branca, assim. Eu realmente não tenho nenhum assunto para aquilo. Eu gosto muito dessas imagens que estão nas cortinas de banheiro. E uma coisa que eu usava muito nos anos 80 e voltei a usar agora um pouco, são esses peixinhos, né? Esses peixinhos, e quem desenhou isso, né? Eu acho engraçado poder utilizar um desenho de outras pessoas, que traz toda uma concepção dentro do meu desenho ou dentro da minha obra. O termo ready-made, imagens prontas, impressas de fábrica, foi criado em 1912 por Marcel Duchamp, que gostava de fazer peças lembrando objetos de uso doméstico. Anos depois, foi muito usado pela pop art, movimento artístico que começou na Inglaterra e teve seu auge na década de 60 nos Estados Unidos. Num mundo tão entupido de imagens, por que de achos eu mesma vou criar uma imagem? Leda Catunda é casada com o artista plástico Sérgio Romagnolo, outro integrante da geração 80. A gente tem uma concepção semelhante, entende a arte contemporânea de uma forma parecida. Então, no nosso caso, a gente tem esse jardim que nos isola. Ele põe o shortinho e vai para o trabalho, dá um tchauzinho em cima da rampa. Adeus, querida. Leda ilustrou capas de vários livros. Também se dedicou às colagens, aquarelas. Aquele ali, olha, esse daqui, que eu não fiz exatamente igual, mas eu acabei fazendo uma coisa próxima, tá vendo? Que é a ideia de colocar as gotas, que eu já tinha trabalhado antes, colocar sobre uma barriga. Dessa aquarela aqui,
eu fiz esse outro inseto aqui, tá vendo? As novelas também inspiraram a artista. Cenas viraram quadros. Eu tirava essas imagens de televisão, eu fotografava, projetava com slide e pintava com óleo. Depois da experiência televisiva, ela voltou seu foco novamente para as figuras impressas. Começa a fase das vedações. E aqui eu trabalhei em cima de 3 tapetes de... Eram uns tapetes assim de vinil, assim, sabe, de um tipo de borracha, que tinha essa impressão em quadricromia, do gato, do cachorrinho, e aqui eu peguei um que era uma estampa meio abstrata, assim, né? E aí eu fui cobrindo, então, tudo que tinha em volta do gato, que tinha uma paisagem em volta do cachorro, sempre nessa atitude de recobrir, de vedar com uma cor só. Esse daqui, talvez, o que mais se aproxima dessa coisa kit, né? Das pessoas trazerem para o seu entorno um conforto através de uma imagem de beleza excessiva ou à beira do cafona, né? As imagens explícitas perdem espaço para as figuras sugeridas. E o que era rígido e plano fica mole e ganha volume. As formas viram orgânicas. Insetos, barrigas, língua. No fim, eu acabei descobrindo 3 tipos de amolecimento. Esse que projeta um volume, e então eu tenho chamado de essas pinturas de volumosas, assim, que fazem uma superfície macia e dramatiza muito a ideia de estar amolecimento. Depois, um outro que é um amolecimento de pinturas que são feitas com tecidos moles. E a terceira categoria, que é essa das pinturas feitas por partes, quer dizer, que entende o amolecimento como uma incapacidade do tecido de cobrir a tela, então faz esses recortes, entrelaça, ou gruda como aquelas gotas que vão grudando umas nas outras. Olha, a minha tia tem uma coxa assim, horrorosa. É a sua cara. A pessoa fala.